De cada 4 empresas brasileiras que abrem, uma fecha antes mesmo de completar 2 anos. E um dos principais motivos é a falta de planejamento e organização. Por isso, no episódio de hoje do Agrotech, um podcast do grupo MW Brasil, vamos falar sobre processos. Isso mesmo, como estabelecer processos ajuda na sobrevivência da sua empresa. E aqui com a gente está o Igor Salinas, a pessoa mais organizada que eu já conheci na minha vida. Inclusive, é gestor de processos e projetos. Igor, fala um oi para todo mundo. E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Espero poder ajudá-los, poder passar um pouquinho do conhecimento que eu aprendi. Ô Igor, primeiro, fala pra gente o que é ser um gestor de projetos e processos, porque isso é novo, né? Sim no Brasil, não mundialmente falando. Acho que o mais importante de definir o cargo é definir o que é o processo em si. O processo em si ele é uma maneira que a gente tem de documentar, de gerar bibliotecas sobre o processo de uma empresa. Porque todas as empresas têm processo, até as que não têm. A questão é, eles estão documentados, eles são padronizados. Então, o gestor de processo, hoje, é a pessoa que ela fica responsável por verificar o processo, mapear o processo para uma empresa que não tem processo, e depois verificar se o processo está sendo seguido da maneira correta e melhorando esse processo. Então, todas as empresas têm processo, independente se eles são documentados ou não. Quando eles são documentados, normalmente se acompanha de um gestor de processos, que é quem realmente acompanha para ver se os processos daquela empresa batem com o processo que foi mapeado inicialmente, se existe um padrão, se existe o cumprimento das normas da empresa, daqueles processos da empresa. Basicamente é isso que eu faço. Igor, você inclusive já respondeu metade de uma das perguntas. Que eu ia te perguntar o que se caracteriza como processo. Então, se você alguém chegasse para você e perguntasse o que é processo de uma forma bem simples mesmo, como você explicaria para essa pessoa, para ela poder entender? Basicamente, o processo é o que a empresa faz. Sempre, toda empresa, todo comércio, ele recebe alguma coisa, ele tem o input, ele recebe algum dado, ele recebe algum pedido, ele recebe algum cliente, ele trabalha essa solicitação e devolve um produto, devolve um serviço, devolve uma solução. O que acontece entre o momento em que chega o pedido e o momento em que sai o entregável dessa empresa, o que está sendo executado ali dentro é o processo. O que diferencia de uma empresa para outra é se esse processo está mapeado, se esse processo está atualizado, se ele está gerenciado, mas tem um processo. O processo, basicamente, é o que a empresa faz. Dentro da gestão de processos, a gente tem maneiras de mapear e seguir e gerir esses processos de formas diferentes, mas o processo é o que a empresa faz. O processo é o modus operandi da empresa, é o método que a empresa tem para entregar o valor que ela se propõe para o mercado. Entendi, mas aí eu vou ser um pouquinho advogada do diabo, tá bom? Como que a gente estabelece processos no caso para profissionais criativos que trabalham são cargos criativos? A gente vai engessar essa pessoa ou não? O processo não tem a ver com engessar. Como que faz isso? O processo ele tende a ser contra engessar. Se a gente está engessando a pessoa é porque o processo está errado. Muitas vezes o processo ele pode acabar engessando, sim, se ele for mapeado, ele pode ser muito burocrático, mas basicamente respondendo a parte dos criativos, por mais que seja um trabalho de criação, existem métodos que ele tem que seguir. Por exemplo, o criativo de uma agência, ele vai ter o que ele vai receber, o que ele vai fazer e o que ele vai entregar. O processo não vai definir exatamente o que ele vai fazer, mas ele vai definir como ele tem que fazer. Por exemplo, qual que é o software que ele vai usar, qual que é o formato da imagem que ele tem que devolver, qual que é o tipo de informação que ele tem que receber para poder fazer o trabalho dele, entendeu? Pensa assim, tudo que tem que ser feito numa empresa, existem N maneiras de se fazer. Existe uma que é a melhor. É normalmente a que devia estar no processo. Se tem 1000 pessoas na empresa e essas 1000 pessoas, cada uma de uma forma diferente, cada uma faz um processo, só que cada uma faz o seu processo, não é um processo padronizado. O grande desafio da gestão de processo é pegar de todos os processos que a empresa tem, quais são os que funcionam melhor para o modelo de negócio dela e documentar e gerir a ponto dele se tornar padrão, para que todos os criativos tenham seus processos criativos, mas que eles recebam os mesmos assets, os mesmos briefings, devolvam os mesmos formatos de imagem, entendeu? A ideia do processo não é dizer exatamente o que você tem que fazer, mas como você tem que fazer, entendeu? Input, output, a gente pensa sempre nisso. O que você tem que me dar para eu poder te dar o que você quer? E o processo está aí para mapear exatamente isso.
Então é importante, né, para quem está escutando, se na sua empresa todo mundo faz uma coisa de um jeito, isso não é liberdade, é desorganização, né? Exatamente. Isso é um grande problema para a empresa. Inclusive, né, que você estava falando aqui, eu ia chegar nesse dado que você falou de problema. 97% das empresas que usam gestão de processos fazem isso com o objetivo de melhorar a performance, né? Isso é uma pesquisa da UX e realmente é para isso da produtividade. E que nem Igor estava falando aqui sobre pessoas que acham que aquele jeito é o melhor. Isso é do ser humano, né? O nosso cérebro, ele tem essa mania de querer poupar energia. Isso é algo biológico mesmo, não tem como lutar contra. Só que tem como a gente tentar fazer diferente, né? Só que algumas pessoas estão mais acostumadas, são um pouquinho mais aversas a mudanças, né? Como você vai mostrar para aquele profissional, você enquanto gestor, como você vai chegar nele e falar que ele está fazendo errado? Isso é uma coisa muito importante a gente pensar, que não existe melhor e pior. Isso é um conceito subjetivo. O melhor para mim é diferente do melhor para você. Eu vou dar uma visualização real. Por exemplo, a gente tem um operador de telemarketing, digamos assim. O que é melhor para o operador de telemarketing não necessariamente é melhor para o cliente dele e não necessariamente é melhor para a empresa que ele trabalha. Entendeu? Para ele, o que é melhor para ele pode ser eu realizar menos ligações com mais tempo entre as ligações. Para a empresa, provavelmente vai ser melhor ele realizar mais ligações. Para o cliente, vai ser ele receber um atendimento mais exclusivo ou melhor direcionado. Então, entende que melhor e pior é um conceito subjetivo. O que não é subjetivo é padrão. Quando a gente define padrão, 100 pessoas podem fazer a mesma coisa de 100 maneiras diferentes. A partir do momento que a gente tem um padrão, se a pessoa está fazendo melhor que aquilo ou pior que aquilo, ela está errada, porque ela está fora do padrão. Então, dentro do processo, a gente pode definir... Padrão? Porque, por exemplo, se tem o melhor para o cliente, melhor para a pessoa, melhor para a empresa. A gente vai para o melhor para quem para definir esse padrão? Normalmente vai para o melhor do modelo de negócio, que ele varia sempre, primeiro o cliente, obviamente, depende do modelo de negócio da empresa no ponto de vista de eu vou gerar um processo com o cliente no centro, eu vou gerar um processo com a empresa no centro, ou eu vou gerar um processo com o colaborador no centro. Isso é importante, esse é o primeiro ponto de definição de um processo. Por quê? A gente pode ter 3 processos para a mesma coisa, cada um direcionado para um público, cliente, interno, externo. Então, se para minha empresa eu quero aumentar o meu faturamento, eu tenho que pensar em mais. Então, para vender mais, eu preciso fazer um processo que converta mais, que seja mais focado no cliente. Agora, se eu quero fazer um processo para diminuir churn da minha empresa, eu vou ter um processo direcionado para melhorar a qualidade de vida desse colaborador. Entendeu? Se eu quero fazer um processo para colocar a minha marca, para trabalhar melhor a minha marca, muito provavelmente eu vou fazer um processo focado totalmente na minha empresa, e não nem no cliente, nem no meu funcionário. Então, primeiro de tudo, para a gente poder começar a trabalhar com o processo, a gente tem que entender qual que é o meu objetivo, enquanto tomador de empresa, enquanto dono, enquanto diretor, a pessoa que está tomando a decisão de iniciar um processo. Vamos iniciar um processo para quê? Para padronizar a entrega, para melhorar a qualidade, para aumentar o número de vendas. A gente pode, inclusive, ter processos para cada um desses objetivos, entendeu? A questão não dá para a gente fazer assim, eu vou criar um processo sem saber para quê. Pelo simples fato de, eu vi no mercado que o processo ele vai ajudar a minha empresa, então eu vou colocar processo na minha empresa. Vamos chamar um gestor de processo e vamos falar assim, eu quero um processo. A primeira pergunta que ele vai falar é para quê? Qual o lado que você espera? Entendeu? Entendi. E você falando assim parece ser algo bem complexo. Eu imagino que seja mesmo porque você está lidando com várias vertentes, né? Mas aí, por exemplo, você tem essa profissão, as pessoas podem chegar em você e falar, eu quero te contratar para implementar processo na minha empresa. Mas e aquelas empresas que estão ainda assim, meio mal, né? Não tem um dinheirinho ali para investir, não contratar mais gente. Como que faz? Como que essa pessoa, ela consegue implementar processo sozinha? Consegue. Como eu estava falando no começo, o processo ele vai existir, você cuidando dele ou não, você medindo ele ou não. Então, sim, você pode ir sozinho, se você for uma empresa de um homem só, se você tiver um time pequeno, você pode estudar, existe uma metodologia, né? Provavelmente é uma metodologia. Então fala pra gente, Igor, qual é a metodologia do processo? A primeira coisa é você mapear tudo que a sua empresa faz. Então, se a minha empresa vende café, eu preciso definir
quais são as etapas que passam, quais são as interações que eu tenho que fazer do momento em que eu começo meu dia, abro minha loja, até o momento em que eu fecho. Eu vendo café. Como esse café é feito? Quais são os materiais que eu preciso para esse café? Quanto tempo eu tenho para fazer esse café? Como esse café é apresentado? Quanto esse café custa? O que custa esse café? Entendeu? Eu vou pegar o meu problema e vou solucionar ele em etapas. É um passo a passo. Sabe uma boa analogia de um processo para definir para todo mundo? Uma receita de bolo. Uma receita de bolo é o processo de cocção, desde os ingredientes até a forma de misturar, quanto tempo ele passa no forno, até quanto tempo ele passa na geladeira depois. Isso é um processo. Se você não tem condição de... não é nem questão de condição, às vezes você nem tem a necessidade de um time pequeno e você tem à disposição, você encontra cursos, a FGV tem um curso muito bom e gratuito sobre modelagem e gestão de processo, mas basicamente são ferramentas, são passo a passos para documentar. O ciclo de processo, ele passa por poucas etapas. O primeiro ponto para mapear o processo de uma empresa, o primeiro ponto para você começar essa cruzada pelos processos é você realmente observar. Todo o processo começa na observação, independente se já existe um processo feito ou não, o que a gente vai fazer? Ver coisas, ou como as pessoas, ou como os clientes fazem alguma... Depois eu vou escrever isso, definir isso, desenhar na tela, seja com fluxograma, seja com passo a passo. Depois que eu olhar, eu vou olhar para isso, vou verificar de todas as possibilidades que esse processo pode passar, essa é a melhor? E vivendo, olhando e pensando, tá, mas e se o cliente disser isso? E se um dia o fornecedor faltar? E se? Quando a gente tem todos os ICs amarrados, a gente tem um processo melhor do que a gente tinha antes, e esse é o novo padrão. A terceira e última etapa, depois que a gente tem um padrão, a gente já fez o mapeamento e a modelagem, aí a parte de acompanhando aquilo, que é quando o processo ele entra na sua execução padrão, e aí você vai ver, mudou o cliente, mudou tudo. Então o processo vai mudar também. A pessoa que executa o processo descobriu uma maneira melhor de fazer, porque isso acontece sempre, o processo está aí para ser melhorado, ele é uma melhoria constante, né? Ele sempre vai poder ser de uma maneira melhor. O que a gente não pode é achar que a maneira é melhor sem testar. Então, as etapas principais para o processo é você observar, você documentar, e depois que você documentar, você melhorar e aplicar. E isso assim que você começa a aplicar, você volta para a observação, continua documentando, melhora. Volta para a observação, continua documentando, melhora. É um ciclo que deveria contínuo. Eu anotei aqui, eu separei então em 5 tópicos. Seria observação, mapeamento, análise, teste e documentação, é isso? Exatamente. Na verdade, a documentação ela entra, às vezes, em outras etapas. A documentação ela pode vir antes do teste. A documentação ela é o principal do processo. O que define se uma empresa tem processo ou não, basicamente, é a documentação. Desde teste até execução, padronização. Sem documentação, o processo ele é subjetivo. Ele não está aplicado. Ele é utilizado, mas ele não está aplicado. Eu lembrei agora você falando, né, de mudar, é que nem a lei de Moore, né? No começo era para tecnologia, mas hoje, como as empresas estão andando lado a lado com a tecnologia, não tem mais como você separar. Então, a gente precisa estar em constante mudança mesmo. E às vezes tem que ter às vezes não, né? Agora tem que ter uma mente aberta. Eu estava vendo aqui, Igor, sobre também a automação de processos, né? Que está super em alta, que é onde entra a tecnologia. Tem um dado que é da Gartner, que a automação de processos ela está se afirmando como uma das grandes tendências do mercado de tecnologia. E a previsão é um crescimento médio anual de 12% até 2023 e vai chegar lá para os 13 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, eu queria que você explicasse para a gente como... só para contextualizar, o Igor também é desenvolvedor, né? Sim. É um desenvolvedor Blaster Sênior, Igor? Sou desenvolvedor pleno hoje em dia. Pleno. Viu? Eu já fui mais para a parte eu levo o desenvolvimento na minha vida como um hobby, porque profissionalmente falando eu sou gestor de uma fábrica de software, então não dá pra gente bater o pênalti e defender ao mesmo tempo, né? Entendi. Mas então você entende desses dois lados, tanto tecnologia quanto processos. Então, quem é melhor para falar pra gente como a tecnologia entra nessa automação de processos, Igor? Sim.
Engraçado, inclusive, que hoje eu sou desenvolvedor, sou gestor de processos e uma empresa de automação para processos. De processos, olha lá, você é um povo Coincidência. inteiro. Essa parte da automação de processos, ela sempre vai acontecer em algum momento, porque a partir do momento que a gente tem um processo mapeado, quando você vê a sua empresa, pensa que o raio-x que a gente tira com o médico é a mesma coisa do que o mapa de processos de uma empresa. Você consegue ver tudo que a empresa faz, como ela faz e como ela entrega em cima da sua mesa, se você tiver um processo ali. E aí você começa a perceber que muitas das coisas que tem ali, elas podem ser automatizadas, entendeu? Por exemplo, se todos os dias, na hora de fazer o café, eu uso a mesma medida, por que eu já não posso deixar essa medida antes pronta para otimizar esse tempo? A vantagem do processo é isso. Quando você vê que a mesma coisa é executada várias vezes, por que eu não posso colocar uma máquina para fazer isso, um robô para fazer isso? Até que ponto que o ser humano é extremamente necessário nesse processo? E a gente entra num lado muito ambíguo da automação de processos, que é o momento em que, até que ponto que a gente precisa do ser humano. Porque, no fim das contas, todos os processos eles são executados por alguma coisa. Quando a gente está falando de alguém, esse processo ele vai depender de como aquela pessoa está naquele dia, de como está ela, de como está a saúde dela, de como está a disposição dela, de como está o engajamento dela, que acaba fazendo o processo que era perfeito não dá certo, é o erro humano, é o delay, a falta de capacidade, a falta de treinamento, pessoas que estão chegando agora na empresa, tem N fatores, tem N variáveis. Quando você corta isso, você não tem mais as variáveis. Então você começa realmente a falar assim, tá, eu tenho um processo que eu preciso que seja executado exatamente dessa forma. O humano, por melhor que ele seja, em algum momento ele não vai fazer exatamente daquela forma. A máquina sim, a máquina não cansa, a máquina sempre vai fazer da mesma forma. Se ela fazer errado, ela sempre vai fazer errado. Se eu falo para ela fazer certo, ela sempre vai fazer certo. Então a automação de processos ela tá crescendo muito nos últimos anos, principalmente por conta do avanço da tecnologia. Porque cada semana que passa, a máquina começa a fazer mais coisas que antes só os humanos faziam. Então hoje, há um ano atrás, a automação de processo, ela morria no momento em que a gente não conseguia fazer a máquina tomar decisão. O humano tinha que tomar uma decisão. Agora a gente consegue fazer um algoritmo de tomada de decisão. A gente consegue, com a inteligência artificial, dar dados melhores para essa tomada de decisão. Hoje em dia tem máquinas que tomam, que dão diagnósticos médicos melhores que muitos médicos. A taxa de acerto de uma máquina para um diagnóstico médico é melhor que a de um médico. E aí, a gente consegue substituir o médico? Por enquanto não, porque ainda é uma tomada de decisão. Isso vai mudar. Então, todos os processos, em algum momento, quando eles são repetidos, que basicamente 90% dos processos de uma empresa não envolvem tomada de decisão, é realmente fazer a mesma coisa do mesmo jeito, quando a tecnologia começa a ficar mais avançada, a gente simplesmente mais do humano. E aí, a gente entra para a automação de processo. Como mercado, é ótimo. O mercado de automação de processos está crescendo muito. E aí a gente cai naquela. Existem profissões que estão sendo substituídas por automações de processo. Profissões que não envolvem tomada de decisão, em algum momento elas vão ser substituídas. Quando? Assim que a tecnologia permitir. Assim que a tecnologia estiver acessível, que pro dono da empresa for mais barato contratar uma máquina, contratar um funcionário, esse cargo vai morrer. Esse processo será automatizado. Então, a indústria de processos, o mercado de processos, mapeamento de processos, gestão de processos, é muito a favor da automação. Porque o processo visa diminuir erro e melhorar a qualidade. A máquina Mas como também. você vai garantir, então, que uma máquina não vai errar? Porque essa é uma das grandes perguntas. Sim, pelo desenvolvimento. O que realmente vai definir se esse processo automatizado funciona ou não, primeiro, é a inteligência por trás disso, porque, como eu falei, se eu mandar uma máquina errada, ela vai fazer uma coisa. Se eu mandar ela fazer uma coisa certa, ela pode fazer essa coisa errada de acordo com ela. Então, basicamente, processos automatizados, eles passam por um tempo de curva onde a gente fica testando se aquela automação faz sentido. A partir do momento que a gente acertou a automação, acabou, ela vai estar certa para sempre. Não existe a possibilidade de hoje eu criar um algoritmo e amanhã ele se comportar de uma maneira de interação humana. Então, a partir do momento que eu automatizei um processo, que todas as variáveis estão fechadas e que o software está funcionando, que a automação está funcionando, ela só vai parar de funcionar se o servidor dela cair, se tiver de infraestrutura, mas a máquina sozinha nunca vai mudar esse processo enquanto não chegar para ela fazer. Então, a automação de processo, como que a gente garante que o processo realmente automatizado ele vai ser repetido sempre? Através da programação. A programação é isso.
É o definir todo o escopo de funcionamento de um software, de um gadget, de um widget, todo o escopo que ele vai receber é o quê? O que ele recebe, as informações que ele recebe, conversa. A partir do momento que isso tudo está fechado, encaixado, ele não muda mais. Aí eu tenho uma automação Entendi. de processo. Aí isso é literalmente automatizado. Você falou de estrutura, eu lembrei de algo assim que é bem básico, mas eu sou uma pessoa bem prática, então eu penso no dia a dia. Vamos colocar aí a cafeteria. Tem lá uma máquina que ela faz o robô certinho, a pessoa, enfim, tudo certo. Mas e se quebra? E se a internet cai? E aí? Como que faz? Não tem uma pessoa para fazer? E aí? Essa pergunta é o que o processo de gestão de crise responde. O mapeamento de processo, ele obrigatoriamente ele tem que mapear quando as coisas dão errado. Entendeu? Essa é a grande diferença de processos bem mapeados para processos mal feitos. Porque a gente sabe, nem sempre tudo vai dar certo. O que é um processo bem mapeado? Ok, nem sempre tudo vai dar certo. Quando dá errado, o que eu vou fazer? Qual que é o processo para quando der errado? Quando cair a internet, o que o operador vai ter que fazer? Quando acabar o dia dessa máquina, o que o operador vai ter que fazer? Como ele vai comunicar para o cliente que o cliente não vai ter aquele café porque ele está sem. Eu posso falar para o cliente, ó, vai ficar sem café, ou eu posso falar para o cliente, ó, espera um pouquinho, a energia vai restabelecer, ou se esse é um processo constante, por que eu não posso começar a pensar em ter um gerador? O mapeamento de processo serve exatamente para isso. Quando a gente começa a ver que uma crise ela vai te dar um prejuízo, a gente vai se antecipar. Se isso acontecer, como eu reduzo esse prejuízo? Como eu me preparo uma queda de energia? Através do processo você consegue ter essas respostas. Pensa assim, o processo é sempre o algoritmo, a forma como as coisas vão ser feitas. Independente se vai dar certo ou dar errado, tudo continua. Deu errado? Ok. Agora que deu errado, eu faço o quê? Deu certo? Ok. Agora que deu certo, eu faço o quê? Isso é um mapeamento de processo. É importante até frisar essa parte, né? Porque pensando no agronegócio, que é uma das vertentes do Grupo MW, a gente está lá no campo, e no campo nem sempre a internet ela é muito boa. Então, essa gestão de processos para produtor rural também é uma ótima saída para otimizar lucro, né? Reduzir custo. Sim. Mas aí tá. É uma boa pergunta também, que veio agora aqui na minha cabeça. Vou reduzir custo. Porque eu não vou ter mais aquele precisar daquele funcionário, então não vou mais pagar aquele funcionário. Mas eu tenho que pagar a máquina, eu tenho que melhorar a internet, e aí? Eu vou mesmo reduzir custo? Essa é a grande questão. É por isso que a automação de processos não é o status quo. Porque automatizar processos envolve custos. Remover pessoas nem sempre é remover custos. Então, cada processo demanda uma estratégia diferente. Para o produtor rural, por exemplo, é muito mais difícil automatizar alguma coisa que ele seja uma indústria. Para um produtor rural, problemas como falta de internet, fibra, mesmo que tenha internet, a fibra pode ser que não seja tão boa. Então, o processo para o produtor rural é muito manual. O que não quer dizer que ele não possa ser mapeado. Pode ser que ele não possa ser automatizado, mas mapeado pode ser. Sim. Todo produtor rural segue um processo. A partir do momento que a gente tem uma safra, que a gente tem um plantio, um cuidado, uma colheita, uma extração, isso é o processo. A gente definiu o processo de produção rural. Eu vi até um dia desses, né, mexendo no LinkedIn, uma máquina em que ela colhe a fruta quando ela está já madura. E a máquina mesmo, ela tem um sensor que vê certinho se a fruta está pronta para colheita ou se ela não está pronta. E essa máquina, com certeza, ela foi desenvolvida, configurada, né, não sei o nome certo, mas ela foi configurada com base em um processo, né, com os dados daquela fruta em si. É isso mesmo, Igor? Sim. Essa máquina, ela executa um processo de colheita. Então, ela vai fazer exatamente o que o humano faria. Então, vamos mapear esse processo da colheita. Você vai até o pé de laranja, você escolhe quais laranjas estão parecidas, você colhe essa laranja, coloca em um compartimento e leva esse compartimento para a próxima etapa, que pode ser a distribuição, pode ser a seleção, pode ser espremer a laranja. Esse processo de colheita, ele pode ser feito por um humano ou por uma máquina. Qual vai ser a diferença? Eu posso criar um algoritmo que consegue selecionar quais são as laranjas, assim como um humano faria isso. Qual que é o gasto disso? X. Normalmente, para fazer uma automação de um processo como esse de colher a laranja, quanto que um produtor paga para um coletor? Compensa automatizar esse processo? Quanto que um desenvolvedor cobraria para fazer uma máquina, para fazer um software e depois uma indústria criar essa máquina de fato? É um custo muito maior. É por isso que a automação de processo, ela muito vai continuar caminhando como o lado B do processo pelos próximos. A automação vai ser perfeita, digamos assim, quando a gente tiver a tecnologia num ponto que ela é tão barata
que a mão de obra humana é mais. E aí sim, aí esse tipo de máquina que você viu vai fazer muito mais sentido. Por que, que hoje o pequeno produtor não pode ter uma máquina dessa? Porque o pequeno produtor ele não tem condição de empregar 100 coletores, entendeu? Quem que vai ter uma máquina dessa? Quem emprega tantos coletores e tem tantos problemas com esses coletores que compensa mais a máquina. Então, a automação de processos hoje é para volumes grandes. Eu não preciso automatizar um processo se eu não tenho muito volume, entendeu? Quando eu passo do limite que o humano consegue suportar, eu posso colocar outro humano. Eu posso colocar outro humano, outro humano. Vai chegar um momento que eu tenho humanos que uma máquina sai mais barato. É nesse momento que o processo acontece. Entendi. Muito bom, Igor. Igor, tem uma pergunta que é mais uma curiosidade. Porque, assim, está crescendo muito a área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento está crescendo bastante. E ser um gestor de processos, eu sei que não é uma profissão tão nova, mas ela é uma profissão que gera curiosidade. Então, eu queria que você falasse pra gente como é o dia a dia de um gestor de processos. Tá no hype, né? A galera fala tá no hype. Igor. O dia a dia do gestor de processos primeiro de tudo, é uma grande confusão. Porque você sempre vai ter o processo atual e você vai sempre ter o processo ideal. Eles nunca vão ser o mesmo. A partir do momento que o processo ideal vira o atual, eu vou atrás de um novo. A primeira coisa é que o gestor de processo ele tem que ser inquieto, ele tem que ser insatisfeito. Se ele estiver satisfeito, acabou o trabalho dele, entendeu? Porque ele vai ter sempre que melhorar. O gestor de processos normalmente é uma pessoa que ou todo mundo ama ou todo mundo odeia. Depende da qualidade do processo. Por quê? O que é um processo? É uma responsabilidade que a pessoa tem com a empresa. O gestor de processo não é quem definiu o processo. O gestor de processo é quem mostra o processo. Quem define o processo é quem faz. O operador de laranja, o coletor de laranja é a melhor pessoa para te falar ter uma laranja. Mas ele não é a melhor pessoa para definir como todos os coletores devem fazer, porque cada um tem o seu próprio jeito. Então, o gestor de processos não é a pessoa que faz aquele processo melhor. Ele é a pessoa que conseguiu ler todas as possibilidades e escolher uma delas. Dificilmente, um bom gestor de processo ele vai tomar uma decisão sozinho. É muito complicado você tomar essa decisão sozinho, porque como é que eu, Igor, gestor de processos, vou falar como a Lúbia deve fazer o marketing? Não tem como. Ele tem que falar para mim como é feito o marketing, e aí eu defino. Se a Lúbia está falando isso aqui para mim, todas as pessoas do time da Lúbia vão fazer desse jeito. Meu trabalho é ver, é ouvir e escrever. Eu só transcrevo, eu não tomo decisão. O gestor de processo ele não pode tomar decisão, ele tem que ser totalmente imparcial. Porque se eu for parcial, se eu estiver vendo só o lado do cliente, só o lado do funcionário, eu não vou estar vendo o lado do funcionário, eu estou vendo o lado do funcionário, eu não vou estar vendo da empresa. Então eu tenho que ser imparcial. Qual que é o objetivo? Minha única régua tem que ser a do objetivo pelo qual eu fui contratado. Se é o processo com o cliente no centro, a minha régua tem que ser... Desculpa te cortar, Igor. Você vai passar todos esses dados e o gestor que vai tomar essa decisão? Ninguém pergunta para você o que você acha? Sim, isso a opinião ajuda, mas a tomada de decisão nunca é do gestor de processo. A tomada de decisão é do decisor da empresa. Normalmente é o dono, ou o diretor, ou a pessoa que precisa da implementação desse processo. Por quê? O gestor de processos ele pode ser fixo numa empresa, ou ele pode ser um profissional autônomo, ele pode chegar em empresas, mapear, gerir, é tudo um processo, tem um processo específico, são ferramentas, são métodos. Igual um criativo, por exemplo, ele vai usar o Photoshop para fazer para agropecuária, para moda, para mercado, ele vai usar sempre a mesma ferramenta. O processo é a mesma coisa, o processo é uma ferramenta, se moldar de acordo com o modelo de negócio, mas ele sempre vai ser só ferramenta, não decisor. Não dá para você falar assim, eu quero que o gestor de processo chegue aqui e resolva o problema da minha empresa. Ele vai te mostrar os problemas da sua empresa, ele vai te mostrar as opções que você tem e você tem que tomar essa decisão. Por quê? Você que conhece o negócio. O gestor, pensa assim, o juiz da partida não tem o mesmo trabalho do técnico, do time. O juiz da partida ele está ali para garantir que todos os jogadores seguem as mesmas regras. A tática é do técnico, não é do juiz. Sim. Nessa analogia, o gestor de processo está muito mais para juiz do que para jogador ou do que para técnico. O técnico é o dono da empresa, o jogador é o operador, o juiz é o processo. Então, o gestor, o líder que começar a implementar um processo tem que estar ciente que ele vai ver muito problema, né? Isso é totalmente comum. Então, assim, ele tem que gostar. Eu vou colocar processo para falar, não, minha empresa está fazendo o melhor. Não.
sempre vai surgir problema e é isso, a gente vai lá e soluciona. É isso, né, Igor? Sim, exatamente. O processo, o problemas geram. Se processos geram problemas, está errado. Entendeu? Problemas é que tem que gerar processo, ao contrário. Porque todos os dias existem problemas novos. E nosso desafio como processo é verificar se esse problema pode acontecer de novo, e se ele acontecer de novo, como eu vou proceder, qual que é o processo para esse problema. Entendeu? É uma profissão que eu gosto muito, me faz muito feliz, mas ela é cheia de altos e baixos. Porque Imagino. mapear um processo errado é um problema. Você mapear um processo certo, executado de maneira errada, é um problema. Você mapear um processo errado de maneira certa é outro problema. Então, até você encaixar certinho um processo que funciona, um processo que é seguido, uma cultura que é muito importante, entender que processo e cultura, eles andam juntos, processo sem cultura e cultura sem processo não tem como, não se batem. Então, pensa assim, todas as vezes que eu tenho um problema, eu tenho que ter uma cultura de querer resolver esse problema. Porque aí, com uma cultura de querer resolver esse problema, o processo vira uma ferramenta. Depende do operador, fala assim, eu tenho um problema. Se esse problema acontecer de novo, o que eu vou fazer? Vem cá, me ajuda o processo. Agora, se eu tenho um problema e eu sento em cima e começo a reclamar desse problema e não procurar maneiras de resolver esse problema, o processo não vai me ajudar. Eu posso ter na minha frente o como que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Se eu, operador, não tiver a cultura de entender que o processo está ali para me ajudar, eu não vou fazer da maneira correta e vou colocar. Então é uma profissão, tem uma faca de dois gumes, é uma profissão no hype, porque agora o que está fazendo esse hype do gestor de processo? Empresas com processos bem definidos estão gerando melhores resultados. É uma vantagem de mercado. Você tem um processo bem definido, Sim. Você tem uma gestão de crise, você tem uma padronização, você poder garantir para o seu cliente o que você está entregando, você conseguir garantir a mesma qualidade de entrega para todos os clientes, o mesmo prazo para todos os clientes, o mesmo output para o mesmo input, você tem um mercado. Então agora as empresas começaram a fazer isso lá atrás, há 5, 4 anos atrás, estão começando a colher os louros disso agora. E aí começa a entrar o hype. Por quê? As coisas estão dando certo por causa de processo. Vamos todo mundo fazer processo. Só que as pessoas não entendem que o processo ele não é feito da noite para o dia. Entendeu? Do que um relacionamento amoroso, você não constrói da noite para o dia, o processo também não. Acertar, você vai errar, você vai corrigir. Você vai acertar, você vai errar, você vai corrigir. E aí vai chegar um momento que você errou tantas vezes que você aprendeu a fazer certo, que o seu processo funciona. Mas dificilmente em um mês você vai resolver o problema, todos os problemas da empresa. Dificilmente em um ano você vai resolver todos os problemas da empresa. Exatamente. Quanto mais longo prazo, mais assertivo é esse processo. Quanto mais a gente está lapidando ele, melhor ele é. Algum dia ele vai ser perfeito? Nunca. O fio é ser o melhor possível para a data de hoje. Amanhã eu vou ser melhor que hoje, mas hoje eu tenho que ser o melhor possível. Esse é o desafio do processo. Porque amanhã o contexto é totalmente diferente, o cenário é totalmente diferente. Eu vou ter outras pessoas, outro modelo de negócio, outro cliente, outro produto. Mas hoje, com o cliente que eu tenho, com o operador que eu tenho, com o fornecedor que eu tenho, qual que é o melhor processo? A gente só chega nisso testando e melhorando. O processo é muito teste, é muito tentativa e erro. E quanto mais a gente erra, melhor a gente fica. O processo é ter uma mente resolutiva, então, né, Igor? Olha, eu quero agradecer você por ter participado do podcast. A gente está no finalzinho. Você quer falar mais alguma coisa? Algo que faltou sobre processos? Dar dica para como começar a ser um gestor de processos? Porque aí vai surgir muita vaga para isso. Ou para o próprio empresário que precisa estabelecer o processo da empresa. Mais alguma observação? Acho que o que eu deixo como quem respira processo todos os dias é o principal desafio de todo mundo que está lido no processo, que é a mentalidade. Dentro de processo, não importa se você é quem contratou o gestor de processo, se você é o gestor do processo, se você é o operador, se você é o cliente, todas essas pessoas elas têm que entender que a mentalidade é a chave da coisa. Se você quer resolver um problema, você vai lá e resolve. Se você não quer resolver um problema, você pode ter as melhores ferramentas possíveis para resolver. Então pensa assim, se eu tenho um problema, eu vou pegar esse problema e eu vou cuidar dele até ele deixar de ser um problema. Isso é um processo. Agora achar que eu vou usar o mesmo processo, eu quero ser o McDonald's, eu quero ter o sucesso do McDonald's. O processo do McDonald's não vai servir para a minha empresa. Porque a mentalidade das pessoas que estão lá, muito provavelmente é diferente da mentalidade que eu tenho aqui. Então, independente se você é o gestor, o contratante ou o output, pensa sempre que processo é mentalidade, processo está ligado à mentalidade.
Se as pessoas querem desenvolver o trabalho melhor, se as pessoas querem mais qualidade de vida, querem um salário melhor, se ela for comissionado, por exemplo, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar o meu método. Não tem como ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se eu quero melhorar, eu tenho que estar fazendo a minha parte para melhorar. Eu tenho que estar disposto a contratar um gestor de processos, eu tenho que estar disposto a respeitar o processo que eu mesmo quis, porque grande parte do problema dos processos começa no momento em que é muito bom o processo dos outros, é muito difícil o meu processo. Quando eu tenho responsabilidade, eu às vezes deixo essa responsabilidade de lado. Se eu tenho uma responsabilidade com você, Lúbia, se eu tenho um processo com você, você vai sentir muito mais se eu não fizer isso do que eu. Então, todas as pessoas envolvidas no processo têm que ter a mentalidade. Qual que é a mentalidade? O processo está aqui para ajudar. Se ele não está ajudando, a gente muda. Não tem problema. Mudar o processo é constante. Mas o que eu não é ter uma mentalidade de que isso não ajuda. Porque aí não importa qual seja o processo. Se a minha mentalidade não entender que o processo está ali com o único objetivo, que é melhorar, e por isso aqui, se eu não tiver essa mentalidade, eu posso ter o melhor ou o pior. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Mentalidade para processo. Resolver problemas versus sentar em cima dele. Se eu estou resolvendo problemas, se eu quero resolver problemas, se o meu time tem problemas, se eu quero ganhar mais, se eu quero produzir mais, se eu tenho qualidade, eu tenho que fazer o que for necessário. E não só querer, eu tenho que fazer. Eu tenho que ter a mentalidade de colocar esse movimento. Então, o meu apelo que eu deixo aos que pretendem trabalhar com o processo, seja como empresa, seja como contratante, processo é ferramenta, não é entrega. Entendeu? A entrega é a junção do processo com a mentalidade. Se uma empresa bem definida e mentalidade, ela vai longe. Se uma empresa só tem um desses dois, ela vai na metade do caminho. Se ela não tem nenhum dos dois, vai fazer parte dos 95, 97% que não vingam. Entendi. Então foi ótimo, Igor. Olha, muito obrigada pela sua participação. Com certeza você vai participar mais com a gente aqui. Já fica o convite para um próximo, tá bom? E é isso. Tá, muito obrigada, Igor. Gratidão muito aqui com vocês, poder passar um pouco do conhecimento. Se a galera quiser aprender mais, tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muita literatura. A FGV tem cursos gratuitos muito bons sobre processos e, como a gente falou, tá hypado, né? Então, se você entrar na Udemy, se você entrar no YouTube, você vai achar bastante conteúdo e, como qualquer profissão, o processo é estudo. Se continuar estudando, vai continuar melhorando. Se você entrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn do TagChat da MW Brasil, você vai entender um pouquinho mais sobre processo e tecnologia também. Pronto, já fiz meu merchan do dia. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do AgroAutech, um podcast do grupo MW Brasil. Até a próxima!